exclusivamente a partir das Sagradas Escrituras, dizemos que essa análise é o objeto da teologia bíblica. Por isso, neste momento, enaltecemos a teologia bíblica sobre as demais teologias, principalmente sobre aquela que é sistematizada como resultado do raciocínio humano. A teologia como uma resposta às vozes que exigiam ou exigem explicação racional daquilo que é extraordinário não é necessária à igreja. Uma vez colocado em segundo plano o escolasticismo teológico que dá prioridade à razão, devemos dispensar também todo o humanismo presente na teologia reformada que cedeu lugar às ciências e ao método científico, trazendo com isso a ideia de que ao se conhecer o homem, o seu pensamento e o seu sentimento, e por ser o homem feito à imagem e semelhança de Deus, estaremos próximos de conhecer a revelação bíblica. Do conhecimento da verdade divina. Sabemos que isso somente seria possível se, como escreveu o teólogo escocês Henry Scougal, a vida de Deus estivesse na alma do homem. Desse modo, preferimos ater-nos exclusivamente à revelação bíblica como fonte segura de expressão teológica, que busca primeiro em Deus a gênese do conhecimento da verdade, pois nele sim encontraremos autossuficiência. Finalmente chegamos à última parte do texto citado, que expressa a vontade de Deus para todo aquele que o conhece verdadeiramente e que será objeto de análise nos próximos minutos. A briosa incumbência que temos de falar de Deus, de tornar conhecidas as suas maravilhas às gerações vindouras, revelando a verdade contida na sua palavra, sabendo que por esta causa o Senhor nos dá um estandarte para que o adoremos, ou seja, para que levantemos nossas vozes em nome da verdade. Em outros tempos, o apologista Tertuliano, mestre em Cartago, escreveu assim aos governantes romanos a respeito da verdade: a verdade não tem como apelar para fazê-los verificar a sua condição, porque isso não promove vossa curiosidade por ela. Ela sabe que não há senão uma transeunte na terra, e que entre estranhos naturalmente encontra inimigos. E mais do que isso, sabe que sua origem, sua habitação natural, sua esperança, sua recompensa, sua honra estão lá em cima. Uma coisa, enquanto isso, ela deseja ansiosamente dos governantes terrestres: não ser condenada sem ser conhecida. Sem dúvida, Tertuliano conhecia a verdade, e digo aqui a verdade com letra maiúscula, conforme ele mesmo escreveu, pois sabia da sua procedência sobrenatural e da nossa obrigação de fazer conhecida essa verdade. Mesmo assim, uma linha acrescentaremos ao seu pensamento: que aqueles que condenam a verdade, logo serão por ela condenados. Temos deixado em evidência a necessidade de divulgar a verdade, porém queremos analisar quais seriam as razões de Deus para essa incumbência. Segundo o nosso entendimento, existem pelo menos dois argumentos elementares, e eles estão vinculados ao tipo de ouvinte, isto é, aos que nunca ouviram a verdade e àqueles que já a ouviram. Primeiro, porque o mesmo Deus que é o dono de todo ouro e de toda prata tem por patrimônio as nossas almas e nos outorgou aquilo que o apóstolo Paulo chamou de mistério da reconciliação, isto é, que através do anúncio da verdade todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, reconciliando-o com o Pai. Nisso também se revela a longanimidade do Senhor, conforme o apóstolo Pedro nos explica, que ele é longânimo para com o homem, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Segundo, de acordo com o profeta Ezequiel, devemos ensinar o povo de Deus a distinguir entre o santo e o profano, e a discernir entre o impuro e o puro. Caso rejeitemos esta incumbência, estaremos correndo o risco de viver nos tempos semelhantes ao do profeta Isaías, que viu a verdade tropeçando pelas ruas, quando o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe. E mais, viu a verdade desfalecer, quando aquele que se desviava do mal arriscava ser despojado. Tempos esses em que faltou coragem aos verdadeiros homens de Deus para identificar o pecado e retirá-lo do meio do povo, pois estavam mais preocupados em apacentar-se a si mesmos. Maravilhou-se Deus de que não houver intercessor entre eles, alguém na brecha
e enviou seu próprio Filho para resgatar para si um povo santo. Para não corrermos esse risco, repito, devemos ter em conta ainda os dois protagonistas na comunicação da palavra da verdade, ou seja, o transmissor e o receptor. Para isso queremos inicialmente resgatar algo que a tradição cristã primitiva fazia questão de evidenciar na maioria de seus textos, canônicos ou não, e que trata das advertências com respeito ao profeta, como por exemplo no Didac, a instrução dos 12 apóstolos que assevera: todo profeta que ensina a verdade, mas não pratica o que ensina, é um falso profeta. Ou então a recomendação do apóstolo João, de não dar crédito a qualquer espírito sem antes prová-lo e saber se procede ou não de Deus. É evidente que isso pressupõe que o ouvinte receptor deve conhecer as Escrituras. Na outra direção está o nosso discurso, a nossa responsabilidade como instrumento de Deus, como aquele personagem que Eliú, o amigo de Jó, também chamou de mensageiro intercessor, quando disse que se houver apenas um entre milhares, ao lado daquela alma que está prestes a descer a cova, para declarar ao homem a sua retidão, isto é, a sua justiça, então Deus teria misericórdia daquela alma e a livraria. Vemos como a nossa responsabilidade é assim de vida ou de morte, e nesse sentido, Ezequiel elucidou o ofício de profeta quando deixou claro que caso a verdade seja anunciada e por isso a alma venha se converter, aquele atalaia será considerado cumpridor do seu dever. Caso o atalaia deixe de tocar a trombeta e por isso alguma alma vier a perecer, ele será culpado do sangue de cada alma. Queremos concluir destacando que quando Jesus partiu e nos deixou a expectativa da parousia, ele também prometeu que enviaria outro Consolador, e essa é uma promessa já cumprida. Por isso devemos reivindicar a presença do seu Santo Espírito em nossas vidas, constantemente, seguindo o conselho do apóstolo Paulo de que devemos andar no Espírito, para não satisfazer as obras da carne, entendendo com isso que a primazia de nossas vidas está em satisfazer a vontade daquele que nos criou. Nesse sentido, colegas, vos digo, mais que pentecostais, sejamos espirituais e aprendemos a viver com alegria na direção do Espírito Santo. Muito obrigado a todos.